Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nascer do mundo redentor. Valhai lá do alto aos céus e as nuvens chovam justo. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar as nossas vidas para que encontremos forças para superar todos os obstáculos e sermos testemunhas de vossa paz. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossos caminhos para que defendamos a justiça e a verdade, rompendo com toda forma de injustiça e mentira. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar a nossa igreja para que ela seja verdadeiramente sinodal, marcada pela comunhão, participação e missão. Vinde, Senhor Jesus. Vinde iluminar nossa sociedade para que rompa com uma cultura de consumo, exploração e exclusão, conscientes de que somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 2 de dezembro, primeira quinta-feira do Advento. Nesta primeira semana deste tempo tão especial, nós vamos meditando a cada dia à luz da palavra de santos padres da nossa igreja. Vamos compreendendo o grande mistério que vamos celebrar no Natal. Hoje a nossa reflexão será à luz dos ensinamentos de Santo Efrém, diácono e doutor da Igreja. Efrém viveu no século IV. Ele nasceu no ano 306, em Nízibe, na atual Turquia. Ele cresceu em meio a grandes conflitos religiosos e de heresias que surgiram tentando abalar a unidade da Igreja. Mas todos eles só serviram de fermento para o fortalecimento de sua fé em Cristo e na Virgem Maria, a quem tinha grande devoção. O pai de Efrém era sacerdote pagão e sua mãe cristã. Ele foi educado na infância entre a dualidade do paganismo do pai e do cristianismo da mãe, mas o patriarca da família jamais aceitou a fé professada pelo filho e expulsou-o de casa. Efrém foi batizado aos 18 anos de idade. No ano 338, Nízibe foi invadida pelos persas. Efrém, então diácono, se deslocou para a cidade de Edessa. Os poucos registros sobre sua vida nos contam que era muito austero. Ele dirigiu e lecionou uma escola que pregava e defendia os princípios cristãos, escrevendo várias obras sobre o tema. Seus sermões atraíam multidões e sua escola era muito concorrida pelo conteúdo didático, simples e exortativo, atingindo diretamente o povo mais humilde. Por sua linguagem poética, recebeu o apelido carinhoso de a harpa do Espírito Santo. Para Nossa Senhora, dedicou mais de 20 poemas transformados em hinos. Santo Efrém morreu no dia 9 de junho de 373 e é venerado neste dia por sua santidade, tanto pelos católicos do Oriente como do Ocidente. Então nós vamos hoje ouvir a reflexão de Santo Efrém para este tempo do Advento. Vigiai, Cristo virá de novo. Quem irá ler para nós esta reflexão de Santo Efrém será a Paula Santos, de Betim, Minas Gerais. Vigiai, Cristo virá de novo. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhes Cristo: aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não vos compete saber o tempo e o momento,
Marcos 13, versículo 32 a 33. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento e por isso as gerações e todos os séculos o esperam ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais de sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais aparecem e passarão, e, por outro lado, ainda penduram. Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia em que viria. E isso, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação e hora, ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto aquele que descreveu os sinais de sua vinda, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais para que, desde o primeiro dia, os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Permanecei vigilantes, porque, quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina e nossa atividade é então dirigida, não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. E quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade ou a tristeza, é o inimigo que a domina e a conduz, mesmo contra a sua vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. Por isso, o Senhor recomendou ao homem a vigilância tanto da alma como do corpo. Ao corpo, para que se liberte da sonolência, e à alma, para que se liberte da indolência e pusilanimidade. Assim diz a Escritura: vigiai justos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. E também, despertei e ainda estou contigo. Salmo 138, versículo 18. E ainda, não desanimeis. João, capítulo 16, versículo 33. Por isso, não desanimemos no exercício do ministério que recebemos. Atentos ficai, pois o Filho do Homem virá. Atentos ficai, Ele vem para vos salvar. Em sua reflexão, Santo Efrem chama-nos à vigilância. Essa é uma das palavras centrais do tempo do Advento. Vigiai. Cristo disse que ninguém sabe o tempo, ninguém sabe o momento. Não compete a nós saber o tempo e o momento. Deus ocultou isso para que nós possamos viver na expectativa, na espera, sempre nos preparando, porque não sabemos a hora. Se soubéssemos a hora, talvez relaxássemos e deixássemos para preparar as vésperas, e assim viveríamos perdidos em meio a tantos erros, tantos pecados, e não praticaríamos a verdade do reino de Deus. Não saber a hora, não saber o tempo, faz com que cada um acredite que pode acontecer no nosso próprio tempo. Foi assim em todas as gerações. Pode ser amanhã, pode ser
ainda hoje. Então, é melhor estarmos vigiando, estarmos preparados. Santo Efrem, então, vem reforçar essa atitude própria deste tempo do Advento, mas que deve ser permanente em nossa vida, estarmos sempre vigilantes na oração, vigilantes na prática do bem. O Senhor pôs em relevo tantos sinais de Santo Efrem, para que nós pudéssemos pensar que o tempo está chegando. E ele nos convida a permanecermos vigilantes quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina. E nossa atividade é então dirigida não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. Quando o corpo dorme, então vamos despertar. E Santo Efrem insiste que quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade é essa falta de ânimo, de decisão, falta de fato coragem para tomar as decisões necessárias, as medidas que são precisas. Quantas vezes nós ficamos acomodados, desanimados e não nos decidimos? Ou então, a tristeza, quantas vezes nos deixamos dominar por ela? Isso são expressões de que o inimigo nos domina, diz Santo Efrem, mesmo contra a nossa vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. E Santo Efrem, então, termina sua reflexão falando que o Senhor nos recomendou a vigilância tanto da alma como do corpo. Ao corpo para que se liberte da sonolência. Acorde, não fique aí levando a vida tão desanimado, tão parado. E a alma para que se liberte da indolência e dessa falta de decisão. Assim diz a Escritura: vigiai justos. Desperte, pois ainda estou contigo. Não desanimes. Por isso, nós não desanimamos no exercício do ministério que recebemos. Assim fala São Paulo na segunda carta aos Coríntios, e com essa frase, Santo Efrem conclui a sua reflexão de hoje. Vigiai, vigiai, irmão, vigiai, irmã. Cristo virá de novo. Vamos agora, então, ouvir mais uma partilha de vida, pessoas que vêm partilhar conosco experiências que revelam que Cristo está presente. Nós já vemos os seus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Olá, meu nome é Flaviana Alves Barbosa, né? Faço parte da comunidade da Fraternidade da Anunciação. Quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência da comunidade, né? A comunidade da Fraternidade da Anunciação, ela nasce de uma ligação muito profunda com o Mosteiro da Anunciação de São Bento, em Goiás. Depois a gente torna lá a nossa sede por um bom tempo. E depois decidimos que a comunidade, Fraternidade da Anunciação, ela ia continuar apenas de forma virtual e se organizando para encontrar de 1 a 2 vezes ao ano. E que cada um, de onde estiver, né, faria a sua missão, né, por um mundo melhor, mais justo, humano e fraterno. Mas o intuito de ter uma vida rica entre fraternos, nós decidimos manter um grande elo de ligação entre nós, que foi o elo da oração. Então, durante todo esse período de pandemia, né, e desde quando a gente decidiu o fechamento do ambiente físico, da casa física, nós começamos de segunda a sábado, entre 7 e 7h30, né, rezarmos o ofício divino da comunidade juntos. Então, isso já vai para quase 2 anos
que nós estamos aí em plena oração do ofício divino das comunidades. Também decidimos celebrar os domingos juntos, às 9 horas da manhã, onde a gente convida mais pessoas para estar conosco. Então, essa é a nossa comunidade virtual, né? Aberta a todas as pessoas que querem compartilhar conosco. Fizemos alguns encontros, alguns debates, participamos da construção, né, do documento que agora está lá na Assembleia, né, Eclesiástica, participamos do questionário, né, que faz parte agora da Assembleia. Então, foi uma forma que nós encontramos de manter viva a nossa esperança, de manter viva a nossa luta, o nosso acreditar, né, um no outro, e acreditar que a força e a energia que existe em um fortalece o outro, e assim vice-versa. Oi, Flaviana, muito bom ouvir o seu testemunho e o testemunho da sua comunidade de fé. Olha, esse exemplo de rezar junto, de buscar força na palavra de Deus, o ofício divino, que é essa linguagem popular que ajuda a gente a compreender a realidade que nós estamos vivendo nela. Não deixar a comunidade esfriar. Mesmo nessa pandemia, a gente buscar formas de fazer as pessoas encontrar e rezar junto. Abre os olhos, fortalece a nossa caminhada, a esperança e motiva as pessoas a continuar acreditando na vida. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem a história mudar. E assim chegamos ao final desta nossa reflexão no dia de hoje. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.